Shalom Hashem, Shalom Alf, neste 14 de abril de 2022, nesta quinta-feira, continuando o estudo de Gálatas para os irmãos judeu messiânico, para os irmãos adventistas. Então, Paulo já estava falando que a lei é um rudimento, que nós não podemos voltar para a lei, porque agora é a lei de Cristo, do amor a Deus, Pai e ao próximo. E nós falamos que a guarda do sábado ou da circuncisão é uma maldição, hoje, né? Se você entende como símbolos da justificação e símbolos do casamento com Israel de Deus e com as fés de Abraão. Não, esse casamento é feito pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Esses símbolos não valem mais para a nova aliança. Então vamos continuar aqui no versículo onde paramos. Irmão, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós, nenhum mal me fizeste. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho, estando em fraqueza de carne, e não rejeitaste nem desprezaste isso, que era uma tentação na minha carne. Antes me recebeste como anjo de Deus, como Jesus Cristo. Qual é logo a vossa bem-aventurança, porque nos deu testemunho de que, se possível, fora arrancaria os olhos e mudaríeis. Fiz-me caso vosso inimigo, dizendo a verdade? Ele tem zelo por vós, mas não como convém. Mas querem excluir isso para que vós tenhais zelo por eles. E é bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Então os judeus ortodoxos, os judaizantes, estavam querendo levar de volta os cristãos livres da lei, a lei novamente do sábado, a lei da circuncisão, a lei do judaísmo, da teologia, dos rabinos que vieram da Babilônia com essas invenções, essas opiniões furadas fora da lei, né, até que Jesus criticou e teve sérias discussões com essas tradições teológicas das opiniões dos rabinos de Israel. E é bom ser zeloso, mas sempre do bem, não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores do parto, é que Cristo seja formado em vós. Eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. E aqui Paulo tinha falado que nós somos conhecidos de Deus. Conhecidos de Deus quer dizer o quê? Que Deus nos conheceu. Essa palavra conhecer, ela tem no Antigo Testamento o sentido do casal, do amor carnal do casal. Então Deus, com o seu Espírito, entrou na nossa carne, Ele penetrou no nosso íntimo, na nossa carne. Então Ele nos conhece, Ele está em nós, Ele é nosso esposo, né? Então, dizei-me vós o que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei. Então, Paulo se desespera com a perplexidade que ele fica com os Gálatas. Ele diz assim, bom, vocês querem argumentar pela lei, então vamos ver a lei, o que é que diz sobre a própria lei. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria, porque estes não são os 2 conceitos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Então foi Sara que disse a Abraão, pega minha serva, Agar, e tem um filho, porque eu não posso ter filho contigo. Não foi Deus que falou que aquele filho de Agar seria a promessa de Abraão, não. Ele falou que seria o filho de Sara, daqui a um ano, quando apareceu lá em Gênesis, na Torá, na lei, a Abraão com os 2 anjos do juízo de Sodoma e Gomorra. A Sara, ela riu um pouco e disse que não, e Jesus disse, com certeza, daqui a um ano eu verei e tu terás um filho, que foi Isaac, o filho, portanto, da promessa e do milagre. E Agar foi a sugestão de Sara, ou seja, da carne, da mulher, do homem. Então esse não iria herdar essas promessas, porque não tinha promessa para esse filho de Agar. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual de mãe de todos nós. Então esta Agar é Sinai, o monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escravo com seus filhos. E aqui eu noto, o Ron Yatt, pastor adventista, né, arqueólogo, ele descobriu que realmente o Monte Sinai, o acampamento de Israel lá na Arábia, que Paulo está indicando corretamente que o Sinai de Agar, da escrava, da serva, é lá na Arábia. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é a mãe de todos nós. Então Sara, nossa mãe, dá as promessas. É a primeira mãe, como Maria, deu continuidade, né? Às promessas, Sara deu continuidade. Como Lia deu continuidade às promessas em Judá. Então ela é como se fosse uma linha de mães que nós tivemos. Porque está escrito, e elas representam a cidade, a mulher representa a cidade, e Sara representa a Jerusalém celeste. Porque está escrito, alegre-te, estéril, que não dás a luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária
são mais do que as da que tem marido. E também Maria, mãe de Jesus, é esta mulher que representa também essa sequência de mães que nós tivemos assim na fé, que representa Jerusalém celeste. Tanto que Maria, ela nunca viveu em Jerusalém, ela viveu em Nazaré, né? Depois ela se muda para Éfeso com o apóstolo João, que cuidou dela como um filho. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguiu o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora escravo e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Essa é o que eu tinha falado. Capítulo 5. Estai, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo de jogo de escravidão, de servidão. Então você quer ser escravo da lei novamente, judeu messiânico, adventista do sétimo dia, ou você quer continuar firme na liberdade com Cristo? Aí que Paulo está chamando, está puxando a orelha dos adventistas, dos judeus messiânicos, nesse sentido. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo nada vos aproveitará. E de novo protesto todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Então repara que os judeus messiânicos querem guardar tabernáculos, querem guardar Yom Kippur, que fala em expiação. Nós já passamos pela expiação de Cristo na cruz. No Pentecostes nós estamos na glorificação já, nós fomos adiantados. O processo de glorificação que chegará para os judeus que ainda não creem no Cristo, no Messias, Jesus, será depois da grande tribulação. O nosso já começou no Pentecostes, a nossa glorificação e santificação pelo Espírito Santo, que é o fogo que queimou o linho do sudário de Jesus, que está em Turim. Porque nós, pelo Espírito Santo, é o holocausto. O fogo do sacrifício de Jesus foi aceito e o fogo desceu, como descia no holocausto de Israel, na antiga aliança. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Então, a esperança da conclusão da justiça, a plenitude da justiça será a nossa glorificação e vinda com Cristo Jesus antes da grande tribulação, depois da grande tribulação e subindo com Cristo Jesus aos tabernáculos das nuvens no céu e não da terra. O nosso tabernáculo, festa tabernáculo é nas nuvens, não é na terra. Nós não temos como fazer barraca lá nas nuvens. É Jesus que nos receberá nas nuvens. E a trombeta nossa é do céu, não é a trombeta de Yom Kippur, né? E o arrependimento nosso já foi feito na cruz de Cristo, pela fé com São Dimas, que foi o primeiro que se arrependeu lá na cruz. Nosso arrependimento é na cruz, e o perdão dos pecados e a remissão da cruz já foi feito em Cristo na Páscoa. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Então a nossa circuncisão, a Escritura vai dizer que o corpo de Cristo foi circuncidado. Foi toda a carne de Cristo, quando ele morreu, foi circuncidada. E ele ficou no Espírito, no Pai, entregou o Espírito ao Pai. Assim é a nossa circuncisão. É do corpo inteiro, da carne inteira, e tira a carne, não só o prepúcio, mas a carne toda. Corris bem quem vos impediu para que não obedeçais à verdade. Essa persuasão não vem daquele que vos chamou, um pouco de fermento levará toda a massa. Confie de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentirei, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmão, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Então ele prega, Paulo prega a circuncisão, que é da carne na cruz de Cristo, e nós crucificados com ele, no batismo. Logo o escândalo da cruz está aniquilado. Então ele diz assim, mas eu tenho que manter a circuncisão e a lei da cruz, e não a lei de Moisés, né? Que essa já foi cumprida na cruz por Cristo, e nós fomos libertados dessa maldição na cruz. Eu quereria que fosse cortado aqueles que vos andam inquietando. Aí um desabafo da perplexidade de Paulo dos cristãos que querem voltar a ter babá, a ser escravo da lei, etc. Como os adventistas, como os judeus messiânicos. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servis uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros. Aqui eu quero dizer, guardar o sábado como adventista não é pecado não, irmão. O pecado é você atribuir a guarda do sábado a um selo de justificação, de salvação e de casamento com Deus. O casamento nosso com a igreja é pelo Espírito Santo, pela fé em Jesus Cristo e sua obra. Digo, porém, andar em espírito e não cumprirei a consciência da carne. E não também a circuncisão dos judeus messiânicos. Né? Não há nada demais você fazer circuncisão, porém você não pode atribuir aquela circuncisão, esse ato da circuncisão, a alguma coisa que ele não é.
né, como selo de Deus, a justificação com Deus, a entrada em Israel, não. A entrada em Israel é com a nossa comunhão com o Espírito do judeu Messias Jesus Cristo. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essas, seja das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometerem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então veja como é puro o Espírito Santo. Não é de grito, de pavor. A carne é que grita. Só um momento. Não, não, não. Não, filho. Desculpa a interrupção. Então aqui é uma lista muito interessante das obras da carne. Inimizades, brigas, iras, pelejas, dissensões e heresias. As heresias principalmente dos rabinos, né, de Israel, que trazem, que estão com véu para cumprir, então, assim como eles mataram o Senhor Jesus Cristo, agora eles vão cumprir estas últimas profecias da grande tribulação até a volta de Cristo no Monte das Oliveiras. Então essas são obras de carne, né? E o inimigo usa essas obras de carne para botar um véu nisso aí. Mas esses que estão contra a aliança do Cristo, da cruz, eles vão passar sofrimentos, né? Vão passar porque eles estão seguindo carne, mas Deus vai usar, como usou para a paixão, Deus vai usar para mostrar às nações a guerra de Gog e Magog, na sua vinda, que ele é Senhor e que ele vai converter 144 mil judeus das 12 tribos para servir a Israel nessa época de grande conflito com o anticristo. Que já os sinais estão aí com essas guerras e essas catástrofes e terremotos, né, tsunamis, já estão se aproximando desse dia. E mercado financeiro, né, essa coisa de moeda mundial, controle político da moeda, etc., e religioso, né, da moeda que querem impor no futuro esse anticristo que vem da Turquia. Segundo os estudos aí rabinos messiânicos, eles mostram isso aí. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então veja, temperança é um fruto do Espírito. Se você vê essa gritaria que a gente vê aí em igrejas pentecostais, gente caindo, se jogando no chão, isso não tem temperança. É uma liturgia sem temperança. Isso não pode ser do Espírito. É como se fosse assim um fogo estranho. Alguma coisa está desagradando o Espírito de Deus ali naquela reunião. Né? As pessoas não estão se santificando para invocar corretamente o nome de Deus. Eles acham que o culto é uma brincadeira, não santificam, não confessam, e aí coisas estranhas acontecem, fogos estranhos acontecem, as pessoas caem, se tremem, perdem a consciência, caem no chão, alguns até ferem, né, com os movimentos bruscos, o semelhante, etc. Então isso aí não é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, mas parece violência, fruto da carne, né? Impurezas, inimizades, invejas, pecados que estão ali, né? Iras, bebetices, etc., né? Lascívias, impurezas, etc. Então, os que contra as coisas do Espírito, a bondade, a benignidade, a temperança, não há lei, não há nada, a lei não é contra nada disso. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. É o que disse, essa é a nossa circuncisão. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Olha, se vivemos no Espírito, do Espírito Santo é que dá as células, a alma, o corpo, a vida, o movimento, a energia. Então devemos ouvir e andar conforme o Espírito Santo se agrada, não conforme a carne. Não sejamos cobiçados de vanglória, irritando uns aos outros e invejando uns aos outros. No último capítulo, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido numa ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai e tal como espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não seja também tentado levar as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém conhecer alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prova cada um a sua própria obra e terá a glória só em si mesmo e não no outro, porque cada um qual levará a sua própria carga. Então a gente deve tolerar o irmão, mas se a gente vê que o irmão não nos ouve, nem ouve a igreja, ele vai ter que sofrer o dano e carregar sua própria carga.
assim como nós. Ele vai ter que levar a sua culpa diante de Cristo e pedir a misericórdia. Não podemos fazer isso no lugar do irmão. Cada um leva a sua carga. E o que é instruído na palavra reparte todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, também se fará. Porque o que semeia na sua carne, se fará corrupção, mas o que semeia no Espírito, o Espírito se fará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque seu tempo se faremos e não houvermos desfalecido. Então, quando temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, esse é o amor ao próximo, o temor a Deus e semear as ofertas e os dízimos na obra do Senhor, não é? Com aqueles que nos ensinam. Aqui está claro. E se nós não fizermos isso, esse dinheiro vai para semear na carne. E a carne vai ser semeada para a corrupção e não para a vida eterna. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos que querem mostrar boa aparência na carne, esses os obrigam a ser circuncidados, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então Paulo está mostrando que parece que o espinho da carne dele era os olhos, né? Ele escreve com grandes letras para poder ler. E ele fala que teve enfermidade lá na Galácia. Porque nem ainda esses mesmos que os circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriar na vossa carne. Então esses ritos da teologia rabínica, e que está muito também na igreja messiânica, é que esses homens, esses pastores, querem se gloriar no seu comportamento, querem lhe controlar, lhe dominar, né? Então, isso não é da lei de Cristo. Mais longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E Paulo nos mostrou também que não está nem na lei de Moisés, porque a lei já mostra um escape da própria lei. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Só o Espírito dá vida, a lei não pode dar vida. Então a voz de Deus, ela está acima da Escritura, porque a Escritura prevê dispensações dessa voz. Então, por isso surgiu o Novo Testamento, surgiu nova Escritura, porque o Antigo Testamento já previa que haveria nova profecia, já haveria nova manifestada a voz de Deus, que passou 400 anos para se manifestar em silêncio depois de Malaquias, o profeta Malaquias, e se manifestou com Jesus. E a todos quantos andarem conforme esta, e antes de Jesus, João Batista, claro, a luz que clamava no deserto. E a todos quantos andarem conforme esta regra, e a voz de João Batista é o evangelho que ele pregou. Ele pregou, indicou o cordeiro, né? Ele indicou o arrependimento, o batismo. Então, João Batista começou a falar a profecia final do Antigo Testamento. E aí Jesus continua a nova profecia do Novo Testamento, entendeu? A nova aliança. Substitui o cordeiro pelo próprio Filho de Deus. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. O Israel de Deus é a igreja. Então Paulo não tinha naquela época o nome de igreja. Chamava a igreja, eclésia, na Assembleia de Israel de Deus. E nós continuamos sendo o Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Tanto nós somos Israel de Deus que a Nova Jerusalém, a nossa mãe do céu, a nossa capital eterna, ela tem as 12 portas da tribo de Israel. Então nós vamos entrar pelas portas da tribo de Israel. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Então aqui está falando que a graça, essa graça que nos iluminou nesse estudo, esteja também na sua mente. Amém, irmãos? Na sua percepção, na sua consciência, que é o nosso intelecto, a potência intelectiva de São Tomás, que São Tomás nos ensina, que nós temos com Aristóteles, com a filosofia de Aristóteles. Então, se você quer aceitar essa nova aliança em Cristo, você quer deixar a escravidão da lei, você é judeu messiânico, você é adventista, faça oração. Senhor, eu não tenho lei senão amor ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo e ao próximo. Eu sou livre, não sou mais servo da lei de Moisés. A minha lei é do amor e a fé em Cristo, e as minhas obras que me justificam são aquelas de Cristo. A encarnação, o seu ministério, paixão, morte, ressurreição, ascensão, e o seu advento futuro para completar a plenitude da minha justificação pela fé. Você fez essa oração, Deus lhe abençoe. Se você quer aceitar Jesus pela primeira vez, também faça essa oração. Me arrependo dos meus pecados, seja Jesus como meu Senhor Salvador, para a vida eterna. Procure uma igreja, o batismo cristão. Você, meu irmão,
que já é concorde dessa linha de pensamento, de teologia e de hermenêutica, abençoe todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso que eu sou o Alf. Amém, até uma próxima oportunidade.